Amanheceu o dia, a gente tinha tudo, no outro dia a gente não tinha nada, nem a casa não aparecia embaixo da água. A cidade está tão desnorteada. Só vem caminhão de lá para cá. Daqui para lá tudo parado. Nossa equipe de reportagem está no coração do Rio Grande do Sul. Fazer o que com isso? Eu vou recomeçar. Vai. Na semana passada, nós percorremos 25 cidades e encontramos pessoas assustadas com a proporção da catástrofe. A primeira, aquela de setembro, entrou aqui assim, ó. Agora essa outra aí, eu achei que ia vir 1 metro. Eu calculei que assim, né? Eu calculei. Mas se foi. Esta semana fizemos o caminho de volta por rodovias diferentes, para acompanhar o desafio de seguir em frente com a vida em áreas tão devastadas. E sem comércio, não tem interior. Sem interior, não tem comércio. Onde essas pessoas vão adquirir renda? Como é que a gente vai resolver isso? Saímos de Santa Maria na terça-feira, com destino a Santa Cruz do Sul. Um caminho machucado, despedaçado em alguns pontos. Aqui é parte de uma ponte, né? Mas mesmo que a ponte tivesse liberado, olha só a situação que ficou a estrada. Esse foi nosso primeiro desvio. Rio Pardo eu consigo chegar? Seguimos caminho pelo aplicativo de localização. O problema é que lá na frente, o rio transbordou. Faltam uns 2 quilômetros para a gente chegar em Rio Pardo, só que a estrada é interditada. Quem mora desse lado só consegue fazer compras de barco. E os mercados lá estão funcionando? Tivemos que voltar 200 quilômetros de estrada. Uma viagem que levaria 3 horas e meia, com tantos bloqueios e rotas alternativas, levou quase 10. Nosso carro quase que não aguenta chegar. E não é só a gente que tem problema no caminho. É subida aí, gente. Dia seguinte, voltamos a Rio Pardo. Com o rio mais baixo, conseguimos dar uma olhada no ponto onde paramos na noite anterior. Parte da cidade, que leva o nome do rio, ficou 12 dias debaixo d'água. Só esta semana, a família Fagundes conseguiu entrar no mercadinho. Tinha tudo cheio de pão, bolacha, bastante coisa. Agora eu olho desse jeito, olha só. Tinha 5 prateleiras aqui assim, eu tinha cheinha de coisa, era tudo que é mercadoria, milho e ervilha. Esses flores aqui eu tinha salgadinho. A gente ficou sem nada, tá tudo ali para jogar fora. Ontem que a gente conseguiu entrar e hoje que a gente tá limpando. Precisava sustento daqui. Sustenta daqui, a gente vivia daqui. Eu tinha vontade de recomeçar meu mercadinho, minhas coisas. E eu sozinha não tem como, não tem. Ao lado do mercadinho, uma creche que atende aos moradores do bairro. É a primeira vez que a diretora entra para fazer a limpeza. É a segunda família da gente. A gente passa direto aqui, 5 dias na semana, com as crianças, e aí a gente vê isso tudo assim agora. É triste. Na mesma rua, encontramos Adão, dono de uma madeireira. Eu trabalhei dia 30, dia 1º, dia 2, dia 3, para tentar salvar e me acordava 3 horas da manhã para chorar, que não tinha o que fazer. Daquele último depósito lá, eu não pude chegar lá ainda. Eu tenho um caminhão menor, um caminhão maior, uma empilhadeira e uma van lá dentro. Está todo mundo desnorteado. Rio Pardo é uma cidade onde 90% das empresas são micro e pequenas empresas. Cada empresa são várias famílias impactadas. 700 mil micro e pequenas empresas foram afetadas em todo o Rio Grande do Sul, especialmente aqui no Vale do Taquari, na Serra e na região metropolitana de Porto Alegre. Andando aqui pela cidade de Sinimbu, a 180 quilômetros de Porto Alegre, a gente não encontra uma loja sequer que não tenha sido atingida pela chuva. Agora, como se reconstrói uma cidade inteira? Farmácia, açougue, lojas de roupa, material de construção, churrascaria, funerária, nada funciona mais. 50% da população fala alemão. Wird aber nochmal alles richtig. O que o senhor estava dizendo em alemão para a prefeita?
que vai dar tudo certo de novo, né? Vai. A cidade só tem 32 anos. Agora está sem cor e sem forma. Nós não temos mais mobilidade, perdemos em torno de 15 pontes grandes. A reconstrução depende das pessoas também virem e, de novo, poder trabalhar no seu comércio. A própria família da prefeita tem 2 comércios e perdeu tudo. No planejamento agora da cidade, a gente precisa projetar a cidade mais para o alto. A vizinha Lajeado, com quase 100 mil habitantes, também foi devastada. Veja a imagem de antes. E agora, depois da chuva. Hoje, dia 14 de maio, estamos nos despedindo em definitivo desse local aqui, que durante 22 anos foi a nossa segunda casa. A indústria de vidros do Renato estava no caminho da água. Foi água com pressão. Imagina o volume de água que é, o peso da água. Então entrou pelas paredes e foi destruindo tudo. Né? Saíram 15 carretas de truque de vidro, de sucata. O senhor tem quantos funcionários aqui? Hoje 110. Quanto que fica agora? Quem quer ficar, vai ficar, né? É uma família, né? A gente vai embora daqui, a gente vai se reconstruir, não tem problema nenhum. Vamos construir uma empresa nova, a uns 8 quilômetros daqui. Tem aquele ditado, né, que diz, onde a água foi uma vez, ela vai de novo. Na última sexta-feira, amanhecemos em Teutônia. Nosso destino agora é Mussum. Mas para chegar até lá, precisamos passar por Roca Salles. Olhe o enrosco de novo. São só veículos saindo de Roca Salles, entrando nada. Semana passada, a gente chegou a pé. Foram 4 quilômetros, porque era o único jeito. Uma semana depois, estamos indo a pé de novo. E por isso que os mantimentos demoram para chegar. E com isso o comércio demora também a reagir, porque as mercadorias não chegam, né? Vamos ver se ele consegue alcançar a gente, né? Nosso produtor, Carlos Dias. A caroninha vai bem, rola? Ah, o senhor tem comércio lá? Isso, a gente tem um posto de combustível lá. Ontem até chegou a primeira carga de combustível, depois de 15 dias. Perrengue vencido por toda a equipe, seguimos para Mussum, cidade com quase 5 mil habitantes. Uma estrada cheia de deslizamentos e um destino coberto de incertezas. Fomos a empresa que mais emprega gente na cidade. Quantos funcionários a empresa? 400. Então corre risco de demissões. Infelizmente. Isso machuca um pouco o senhor, né? Porque o problema está começando. A logística virou um caos. A empresa não consegue produzir, não consegue gerar riqueza. Todo esse couro estava pronto para ser despachado. Ou seja, era só embalar, botar nos caminhões e distribuir para o mundo todo. Para a China, a Ásia, a América do Norte, para a Europa, para a América do Sul, México. É forte falar assim, mas eu diria que o município de Mussum respira por aparelhos da UTI. Então, ou a gente tem algum tipo de incentivo muito forte e alguma reação que dê esperança para as pessoas e motivação para que elas permaneçam aqui, ou o futuro da cidade está condenado realmente. Voltamos para Roca Salles. Lembra do nosso reencontro semana passada com o Kleber da Defesa Civil? Rapaz, como é que tá, Maurício? Obrigado por você estar aí. Que é isso, velho? Ele também é o presidente da Associação Comercial de Roca Salles e sabe que a cidade não pode ignorar os sinais. O rio está pedindo passagem, ele já é a terceira vez que ele entra aqui. Em Roca Salles, vimos comércios, frigorífico, fábricas, todos afetados. Essa fábrica de sapatos nós mostramos por dentro na enchente de setembro do ano passado. 8 meses depois, tudo perdido de novo. É o momento de se buscar uma nova área, um novo ponto de reconstrução. A gente não pode mais ficar aqui. A gente tem 3 grandes empresas que foram totalmente destruídas novamente. Então já estou negociando com os empresários uma área segura onde a gente vai relocar essas empresas, porque 55% da nossa arrecadação ela vem da indústria e do nosso comércio. E a gente não tem medo que o comércio fique espalhado, desde que haja o comércio. Não importa que ele esteja espalhado, desde que haja o comércio.
A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul estima que as enchentes afetaram 90% da produção do estado. Na última sexta-feira, representantes da indústria gaúcha entregaram uma lista com 40 pedidos ao governo federal. Há que se definir a questão dos juros, né, e fundo garantidor e as linhas de crédito, que devem ser para tudo, desde capital de giro, recomposição de máquinas, equipamentos, prédios, enfim, toda a área de reconstituição. O governo federal já havia anunciado uma medida provisória para garantir recursos emergenciais às empresas gaúchas. Para micro, pequenas e médias, serão alocados 500 milhões para concessões de garantias, pelo Fundo Garantidor de Investimentos. O governo do estado anunciou isenção de ICMS para a compra de máquinas e equipamentos e linhas de crédito especiais. 47 municípios em estado de calamidade vão ter direito à parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios. Serão 192 milhões de reais que, segundo o governo, devem ser pagos ainda neste mês de maio. Em Porto Alegre, muitas empresas ainda estão debaixo d'água. E assim, é mais demorado ter uma noção do prejuízo. No centro da capital, o acesso só de barco. Se as cenas de um estoque inteiro boiando assustam, o que dizer do estrago registrado pelas câmeras internas desta empresa, que fabrica equipamentos eletrônicos para veículos de alta performance? As imagens inéditas mostram como a água tomou conta de todos os ambientes. São máquinas japonesas de alta precisão. O estoque tem um valor muito alto também. Jason e Cauê também seguem de barco até a empresa de alfajor deles. Peraí. As marcas na parede mostram que a água está baixando. Mano do céu. Então essas caixas prontas aqui estariam indo para a doca para esperar o caminhão, coletar e chegar no cliente. Devia estar saindo umas 400, 500 caixas por dia dessas, né, de embarque. 10 mil unidades por hora, né, que a gente conseguia fabricar. Aqui é onde ficava toda a nossa matéria-prima. Toneladas de chocolate, toneladas de biscoito e toneladas de doce de leite. 1.800.000 reais aqui, boiando. E é tudo que a gente tinha, né? Em Roca Salles, no interior, nossa equipe precisa voltar. Mas do alto dá para ver que a única saída da cidade está bloqueada. Quem nos acolhe de novo é a família de Kleber. Ó, meu sogro na cozinha, ó. Eles também perderam 2 comércios na enchente do ano passado. Até agora, não se recuperaram. Eu penso que a gente precisa se doar pelo ser humano, porque muitas pessoas perdem a esperança, aquilo que nos alimenta, que nos motiva todos os dias, é a nossa fé, a nossa esperança de que nós vamos dar a volta, de que nós vamos superar esse momento que nós estamos vivendo. Que sigam motivados e esperançosos, sim. Olha, agora a gente vai direto a Porto Alegre, porque o repórter Arildo Palermo tem a atualização dos números da tragédia no Rio Grande do Sul. Oi, Arildo, boa noite, é com você. Oi, Maju, Poliana, boa noite a vocês, boa noite a todos. Segundo a Defesa Civil, o número de mortes aqui no Rio Grande do Sul aumentou. Passou de 155 ontem para 157. E as forças de segurança procuram 88 pessoas que estão desaparecidas. O nível do Lago Guaíba continua baixando em ritmo lento. Está em 4 metros e 29 centímetros, o que significa mais de 1 metro acima da cota de inundação. A boa notícia é que hoje começou a funcionar em Porto Alegre uma bomba de drenagem enviada pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo para ajudar a puxar a água de regiões alagadas. Esse equipamento foi instalado no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, um local bastante populoso. A capacidade é drenar 2.000 litros de água por segundo. Outras bombas foram instaladas em Canoas e São Leopoldo, na região metropolitana.
E amanhã a Prefeitura de Porto Alegre vai retomar as atividades em escolas infantis que não foram diretamente afetadas com as enchentes. São 22 escolas municipais e outras 100 conveniadas. Na próxima terça-feira, outras 16 escolas municipais devem também reabrir. Ao todo, o estado tem 610 mil desabrigados, segundo a Defesa Civil. Na região do Vale do Taquari, uma mulher ficou por mais de 24 horas agarrada em um poste à espera de socorro. Vamos ver na reportagem do colega Bernardo Bortolotto. A Keide agora está abrigada nesta casa, na cidade de Venâncio Aires, com os pais dela, o irmão e a esposa, a filha mais velha, sobrinhas e um vizinho. A cidade fica a cerca de 30 quilômetros de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, que foi devastado. As buscas por vítimas continuam em 9 cidades da região. Segundo as autoridades, ainda há pelo menos 30 desaparecidos. Keide foi resgatada no dia 3 de maio, depois de passar 24 horas agarrada nessa torre de transmissão. Nossa senhora, cara. Angústia que começou 2 dias antes. Ela conta que estava em casa com o marido Fabrício e a filha Manuela, de 11 anos, quando as águas do rio começaram a invadir tudo. Começou a estourar as portas, sabe? E nós... Ondas, era pressão horrível. Só via aqueles barulhos, sabe? Era uma pressão enorme. No outro dia de manhã a gente viu o rio, em vez de fazer a curva normal dele, ia direto na nossa casa. Na tarde de quinta-feira, eles subiram para a laje de concreto, até que tomaram a decisão de se jogar na água. Nós se jogamos entre o meio das árvores, só que ele ia numa e eu foi tentar na outra. E aí quando ele foi com a menina, a onda veio e jogou ele pro outro lado, assim. Eu não vi mais, só vi os dois se separando, assim. Keide foi resgatada de barco na tarde seguinte por voluntários da região e já começou a busca pela filha e pelo marido. O corpo da Manuela foi encontrado na última quarta, embaixo do entulho carregado pelas águas. O marido continua desaparecido. Emocionada, ela lembra da última conversa com os dois. Não, antes nós caímos na água, nós se despedimos. Nós se despedimos, que não tinha mais. Nós três nos abraçamos. Ele dizia que... Eu disse, eu amo vocês muito. Esse é o local onde a família vivia, no interior de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. O que restou da casa foi isso. De um lado, apenas os alicerces. Do outro, um tanto de concreto e ferro levados pelas águas do rio Taquari, que passa aqui atrás. Muitas famílias que viviam nessa região não deixaram o local no começo das cheias, porque a informação que elas tinham era de que as águas começariam a baixar a partir do dia 1º de maio. Mas foi justamente quando elas mais subiram. A maioria precisou ser resgatada pelos telhados, por helicópteros e barcos. A Keide e outros moradores da região se queixam da falta de informação. O material, se a gente junta de novo, mas vidas é só aquela e pronto. Depois de ir não tem mais, né? Eu perdi meu marido e minha filha. Vidas é vidas, né? É o mais importante. A Defesa Civil de Cruzeiro do Sul disse que até o dia 29 de abril as informações eram de tranquilidade, mas que no dia seguinte foram identificados sinais de transbordamento e que a partir disso começou a avisar a população com o uso de carros de som para deixarem suas casas. O mercado público de Porto Alegre está há 16 dias alagado. É o centro comercial mais tradicional da cidade. Mais de 1.000 pessoas dependem direta ou indiretamente desse local. O Fantástico entrou no prédio e mostra como tudo ficou depois da enchente. Um dos símbolos da capital dos gaúchos ainda está cercado pelas águas do Guaíba. Pode entrar? Pode. Seguimos de barco para o mercado público de Porto Alegre, ao lado de quem trabalha lá há muitos anos. Quase todas as entradas do prédio histórico ainda estão bloqueadas por entulho.
Esse é um dos portões que ainda não podem ser abertos. Hoje, somente aqui do lado de fora, é possível registrar imagens daquela placa que indica a altura que a água atingiu na enchente de 1941. A marca foi superada agora. Com uma roupa especial, o antigo funcionário nos guia pelos corredores. 83 anos atrás, também no mês de maio, a água chegou a 1,10 m. Dias atrás, atingiu 1,80 m. Tem muita sujeira na água, o cheiro está forte, é um cheiro de material em decomposição. É a primeira vez que o gestor do mercado entra ali depois da enchente. É um choque que a gente não consegue descrever o que está se vendo aqui. Esse balcão revirado, ele mostra a real evacuação do prédio que a gente teve que efetuar. Porque a água subiu muito rápido e a gente teve pouco tempo para salvar aí o que a gente determinou de ser mais importante aí dentro das lojas. Nessa parte aqui, a destruição ela fica mais evidente, mais exposta. Mesas, cadeiras, tudo revirado. Por aqui circulavam cerca de 30 mil pessoas todos os dias. E agora, o que impressiona aqui é o silêncio. O segundo andar do mercado não foi atingido pelas águas. A gente agora vai subir para ver como é que está tudo lá em cima. Mesas prontas, como se estivessem à espera de fregueses. O Mercado Público de Porto Alegre é o mais antigo do país. Inaugurado em 1869, antes da proclamação da República, a história do mercado estava contada em painéis que também ficaram submersos. Descendo aqui pela escada rolante, a gente consegue ver a banca 40, uma das mais antigas e tradicionais. Essa é a situação. As bancas, como são chamadas as lojas, vendem comidas, bebidas, artigos religiosos. São 98 bancas, 1.700 trabalhadores diretos e indiretos. O faturamento chegava a R$500 mil por dia. O prejuízo com o estoque destruído é de cerca de R$2 milhões. O Ronaldo tentou evitar tanto estrago. Nós já tínhamos a informação que a água estava subindo no muro que faz o entorno aqui do centro histórico. E eu sabia, por uma questão lógica, que a água iria invadir pelos bueiros, né? Peguei um megafone e fiz um alerta. Apenas fiquem alerta porque a água pode subir. A maioria dos comerciantes não acreditava que a água subiria tanto. A filha do Sérgio conseguiu salvar o negócio que está há 105 anos nas mãos da família. Ela mandou uma mensagem: pai, vamos tirar as coisas da câmara. E eu disse: não, espera um pouquinho. E ela não me deu ouvido. Tiramos 4 caminhões de mercadoria. Tristeza, mas uma certeza de verdade, que a gente vai sair mais forte dessa história. A gente está torcendo que a água baixe o mais rápido possível, já baixou muito. A gente queria que na semana que vem a gente já possa entrar no mercado e começar a limpeza, né? A gente brinca que se Porto Alegre tivesse um coração, o mercado público seria ele. E a gente já passou por tantos e mais essa aí a gente vai passar também. Depois da chuva vem o trabalho pesado para limpar tantas casas alagadas e invadidas pela lama para que elas voltem a ser chamadas de lar. Voluntários criaram um aplicativo para colocar em contato quem precisa de ajuda e quem quer ajudar no mutirão da limpeza. E as ações se espalharam rapidamente pelo Rio Grande do Sul. Chuvas, inundações, desabrigados. Essas imagens da situação dramática dos gaúchos que o Fantástico mostrou no dia 5 de maio foram o ponto de partida. Felipe Menezes, Gabriel Hipólito e Felipe Machado, o Lipe, trabalham com desenvolvimento de programas de computador. Diante da tragédia, eles se reuniram e, junto com mais um amigo que mora no Canadá, tiveram uma ideia. Foi construir o mais rápido possível uma plataforma que conectasse quem precisa de ajuda com quem quer ajudar. A plataforma ganhou o nome de Meu Lar de Volta, um site destinado a ajudar pessoas que, depois de sobreviverem à pior enchente da história do Rio Grande do Sul, ainda tinham uma casa. Mas para poder voltar, precisavam de apoio. Da ajuda com a limpeza
a doações de móveis e eletrodomésticos. Eu acho que o grande diferencial da nossa plataforma foi a simplicidade. É direto na web em www.meulardevolta.com.br com 2 botões. Preciso de ajuda e quero ajudar. E ali facilmente você encontra aonde a pessoa precisa de ajuda e o que ela precisa através de pins localizados em todo o mapa do Rio Grande do Sul, em todas as regiões afetadas. A gente tem mais de 70 cidades já cadastradas, 9 mil pessoas, famílias, né, que precisam de ajuda e cerca de 15 mil voluntários. Oi pessoal, eu sou a Aline, esse é meu colega Lucas e nós somos os primeiros voluntários a participar do projeto Meu Lar de Volta. A Aline e o Lucas saíram de Criciúma, em Santa Catarina, e viajaram quase 400 quilômetros até a região de Roca Sales, no interior do Rio Grande do Sul. Foram ajudar com uma tarefa fundamental: faxina. É um cenário devastador, devastador. É inacreditável, mesmo estando lá e vendo, ainda assim parece coisa de filme. Mas quando a gente chegou lá, a gente já encontrou um cenário de resiliência. O pessoal lá, super hospitaleiro. A gente chegou, a primeira coisa que eles queriam que a gente fizesse era almoçar antes de ir para casa lá fazer a faxina. A gente abdicou do almoço e falamos, não, vamos lá que a gente vai começar. Quem tá lá limpando depois vem para casa almoçar, a gente continua lá limpando. O trabalho foi feito em regime de mutirão. Eu tenho uma frase comigo que eu já usei em várias situações e que diz o seguinte: muitas pessoas pequenas, em muitos lugares pequenos, fazem coisas pequenas que podem alterar a face do mundo. Hoje, por conta do Meu Lar de Volta, a gente está conseguindo escalonar. Depois de 2 dias de faxina na casa de 2 famílias, eles levaram como retribuição um carinho que nunca vão esquecer. O que a gente fez não foi 1% do que o pessoal lá já tinha feito e nem do que falta fazer de tudo que tem que reconstruir lá. O sentimento era só, vamos lá ajudar, vamos lá ajudar. E ainda tem muita gente precisando de ajuda, como os moradores da região de Porto Alegre, onde a água começou a baixar na quinta-feira. Neste prédio, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, os apartamentos do térreo foram os mais atingidos. Este aqui ficou com mais de 30 centímetros de água acumulada. Os voluntários estão agora definindo como que será feita a faxina. Eles fazem uma análise dos cômodos, como está a situação, e vão iniciar a operação de limpeza. Não, a gente vai ter que pegar as coisas, colocar para a área. A gente fica tonto, porque a gente não sabe nem por onde começar. Dono de uma clínica também no bairro Menino Deus, o Sérgio se conectou com o site Meu Lar de Volta. Sinalizou que queria ajuda e se surpreendeu com o retorno. 10 e pouco já começou a chegar o pessoal aqui, trouxeram todo o material necessário, uma equipe de torno de 12 pessoas. Sem a ajuda deles, não teria como. É um trabalho que enche de orgulho quem faz as faxinas. A gente, quando montou isso, a gente se falou, né? Se a gente conseguir limpar um lar, a gente já está feliz. E a gente já sabe que teve dezenas. Quem criou o site também tem ajudado diretamente. Eu vim para o front, então além da construção da plataforma, eu estou lá nas faxinas, eu estou entrando dentro das casas e eu coloquei uma meta para mim. Toda pessoa que passar na minha frente não vai dormir com sede, com fome e com frio. Na última sexta-feira, o Lipe e o Felipe tomaram o caminho da cidade de Campo Bom. Foram 90 quilômetros de estrada. E na outra ponta do caminho, chegaram a uma casa que precisava ser praticamente toda remontada. Levaram móveis, fogão, geladeira e esperança de dias melhores para a família que mora aqui. Bento é o pai. Tem que trabalhar, não dá pra parar, né? Trabalhando não é fácil, imagina te parar, né? Margarete é a mãe, que chegou acompanhada dos 2 filhos, Denigelson e Michael. Eles não sabiam o que iriam encontrar. Mas sem palavras, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Eu pensei que eu não ia voltar mais para casa. O item mais especial estava no quarto dos filhos. Uma colcha branca com o escudo do Internacional. A paixão do Michael, que tem uma deficiência cognitiva.
No dia que tiveram que sair por causa da enchente, a maior preocupação foi com a colcha, o bem mais precioso do filho, que foi salva pelo pai. A equipe do site deu para os filhos novas colchas vermelhas e jaquetas do Inter. Olha lá, cara vem. Para quem recebe a ajuda, a volta para casa é marcada por felicidade e emoção. A vida vai recomeçar. Por mais um domingo, o Fantástico abre espaço para a previsão especial para o Rio Grande do Sul. Hoje é o seguinte, há poucas nuvens carregadas sobre o estado, pode chover fraco agora à noite em toda a faixa leste e nas outras áreas tempo firme. Amanhã o tempo fica firme em todo o Rio Grande do Sul e começa com temperaturas baixas devido à atuação de uma massa de ar frio que está na região. O amanhecer deve ser gelado, com termômetros marcando 6 graus em Bagé, Santa Maria e Bom Jesus, e 11 de mínima em Porto Alegre. Frio à tarde também, 16 graus lá em Bagé, 17 em Santa Maria, 15 em Bom Jesus e 18 na capital gaúcha. A segunda-feira no restante do país vai ser de chuva um pouco mais forte em parte da faixa leste do Nordeste, entre Natal, Recife, João Pessoa e Maceió. Pancadas isoladas na região norte, chuva fraca no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Curitiba. E nesse amarelão aqui, ó, que cobre boa parte do Brasil, tempo firme, quente e bem seco em áreas do centro-oeste e também de Minas Gerais. Na terça, atenção porque tem virada no sul do país, porque tem um sistema de baixa pressão que deve se formar lá na altura do Paraguai. Ele favorece a formação de nuvens de chuva que começa a atingir primeiramente o oeste do Rio Grande do Sul e depois se espalha pelo estado. Na terça, pode chover consideravelmente em Santa Maria e em Uruguaiana. Na quarta, vem mais volume de chuva para essas cidades. E na quinta, a quantidade de chuva aumenta ainda mais lá em Santa Maria e diminui em Uruguaiana. E atenção Porto Alegre, pois a chuva vai se comportar dessa maneira por lá. Terça-feira, 20 milímetros, aí na quarta diminui para 10 milímetros, mas na quinta deve ser o pior dia em termos de volume de chuva na capital gaúcha. Muita atenção porque são 75 milímetros. O SUS montou 3 grandes hospitais de campanha no Rio Grande do Sul para reforçar o socorro às vítimas das enchentes. E o repórter Bruno Tavares está num desses hospitais lá em Porto Alegre. Oi, boa noite, Bruno. Boa noite, Poliana, e a todos. A gente fala do hospital de campanha que fica ao lado da UPA Moacir Sclier, aqui na zona norte de Porto Alegre. Essa estrutura, com equipes e medicamentos cedidos pelo SUS, funcionam 24 horas por dia e estão servindo de apoio para a rede de saúde aqui do Rio Grande do Sul. Cerca de 500 unidades de saúde em todo o estado foram atingidas, de alguma forma, pelas enchentes. E, além disso, muitos funcionários que perderam suas casas não estão conseguindo trabalhar e tudo isso, claro, traz impactos para o atendimento. Os médicos acreditam que a procura por assistência médica deve aumentar nos próximos dias, à medida que as pessoas começarem a retornar para as áreas alagadas e entrarem em contato com a água da enchente. A gente teve um problema técnico aí no áudio do Bruno. A gente vai ver agora a reportagem. Não é só por causa da dor nas costas que a dona Eva está aqui. Ela também busca um pouco de acolhimento depois de ver a enxurrada levar o que tinha. A senhora perdeu tudo que a senhora tinha? Tudo. Não restou nem meu cachorro. A procura por atendimento médico disparou no hospital de campanha montado pelo SUS em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Quais as queixas mais comuns? As afecções respiratórias, né, os quadros respiratórios, principalmente na pediatria, traumas, né, mordeduras de animais peçonhentos. O filho mais novo do David pegou uma infecção depois que a família precisou atravessar o alagamento. Vocês perderam alguma coisa na enchente? Perdemos tudo. Né? A filha do Gilson começou a se queixar de dor de garganta. A gente está numa estação em que oscila entre algum período com frio e o período com calor. Nessa oscilação, os problemas respiratórios têm muito. O secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, diz que 3 hospitais de campanha já estão em funcionamento em Canoas, Porto Alegre e São Leopoldo.
A Força Nacional de Saúde é composta por profissionais altamente especializados em situação de desastre, em situação de emergência. Como houve estruturas físicas afetadas e os profissionais de saúde também muitos afetados, a gente está dando esse suporte também com profissionais de diferentes regiões do país. Aqui em São Leopoldo, a enchente atingiu 20 das 26 unidades de saúde da cidade. Essa UPA é uma delas. Foram 13 dias fechada. Ela reabriu há poucas horas e o fluxo de pessoas já é bastante grande. É por isso que o SUS já providenciou um hospital de campanha para cá. O Michael veio se recuperar depois de desmaiar enquanto ajudava num resgate. Chegou um certo momento ali que minhas pernas começaram a tremer, eu sentia que ele batia no meu ombro: Magrão, tu vai morrer, acorda. E a gente está abraçando muita coisa, né? Não está conseguindo fazer numa qualidade o resgate. Daqui para frente, a maior preocupação dos médicos é com a saúde das milhares de pessoas que vão começar a voltar para as casas que ficaram dias debaixo d'água. Quando a água baixa, que cria aquela lama, este é um momento de muito cuidado, de muita precaução. Então, tentar se proteger com o uso de botas, com o uso de luvas, lavar com água, sabão e, por fim, fazer uma desinfecção com o uso do hipoclorito de sódio, a água sanitária, para eliminar aí todos os agentes que podem causar doença. Ainda se recuperando do susto, o Michael só pensa em voltar logo para a linha de frente. Eu nunca esperei ser resgatado e estou sendo muito bem atendido e muito bem, como é que eu vou explicar assim, acolhido. Fui acolher alguém e estou sendo melhor acolhido do que eu esperava em toda essa situação. Quero ficar melhor para poder ajudar mais pessoas. Assim seja, né? É importante esse revezamento de profissionais de fora, né? Para poder também aliviar o sistema ali. É quem cuida de quem cuida, essa questão, né? E diante de tantas perdas, cuidar do estado emocional das vítimas é mais um desafio. Especialistas alertam que as medidas de apoio à saúde mental devem começar logo nas primeiras semanas. Não foi fácil, mas também não está sendo difícil. Graças que a gente está aqui. Graças a Deus que a gente está. Por que tu acha que está sendo menos difícil? Não está sendo, porque a gente sente falta da casa, da gente, do cantinho. A gente já é pobre, ainda perde o pouco que a gente tem, entendeu? Faz com que o emocional fica ruim. A situação do pessoal tudo correndo, eu me senti numa guerra. Sabe? Eu me senti numa guerra assim, sem poder para que lado eu vou. Se não é ela, tá comigo aqui, minha filha mais nova. Se eu estivesse sozinha aqui, eu não ia aguentar. Nesse momento, todos têm aqui dentro sentimentos desafiadores. Medo, angústia, ansiedade. Nos abrigos é hora de acolher e escutar. E é isso que a gente veio fazer aqui. Eu quero saber se eu posso chegar aqui, se vocês me deixam gravar. Tudo bom, querida? Como é que tá essa experiência de vida? Foi difícil. Difícil que eu moro ali 50 anos. É gremista. Esse é gremista? Então se tu é colorado, é gremista. Sou colorada. É colorado, ainda é tua amiga, então tu é colorado. Eu sou gremista. Eu moro ali há 50 anos, nunca aconteceu isso aí, filha. Eu saí com água já pelo pescocinho, eu sou pequenininha, mas eu consegui pegar as minhas gatinhas, meu cachorro, o velho que não queria vir. Não, queria ficar cuidando da casa lá. Dona Santa e seu Geraldo estão abrigados na PUC de Porto Alegre, que está acolhendo 250 pessoas. Aqui, alunos da área de saúde doam seu tempo a quem precisa abrir o coração. É um trauma muito intenso e agudo que, ao longo dos dias, as pessoas vão manifestando essa questão de uma resposta ao estresse. A pessoa tem medo, a pessoa está em choque, a pessoa pode se sentir culpada, muitas vezes até porque sobreviveu e outra pessoa não. O Christian criou um curso online para capacitar voluntários que usa protocolos de primeiros socorros psicológicos criados pela Organização Mundial de Saúde. Esse primeiro momento envolve uma escuta, você faz isso de uma forma não invasiva, ou seja, você não pode forçar a pessoa a falar e muito menos ainda você deve ficar
forçando a pessoa a se lembrar de forma repetida sobre a tragédia. A Fabiane e o Luiz Fernando perderam a casa e o carro. O casal está no abrigo com 2 filhos autistas. Não tenho que reclamar, tô feliz igual. Que como eu te disse, com a chegada deles eu não reclamo de nada. Se tu botar pedra no liquidificador e triturar e dizer isso que tu tem para comer, eu vou comer. Eu valorizo qualquer coisa. Quando tem essa sensação de apoio, de acolhimento, de afeto, de troca, de amparo, em algumas semanas a própria rede faz com que ela sinta que ela tem ferramentas suficientes para poder subverter esse momento de dor. A Débora faz parte da Força Nacional do SUS, que tem 300 profissionais trabalhando nesse desastre vindo de vários estados, inclusive do Rio Grande do Sul. Eles estão aqui para prestar esse primeiro atendimento. Esse aqui é o momento de empatia, sabe? De a gente abrir a porta do mundinho da gente e dar uma espiadinha no mundo do outro. Essa é a rotina num abrigo da Zona Norte de Porto Alegre. Todos os dias, a equipe de saúde mental se reúne com as vítimas da enchente para um bate-papo. Hoje, a conversa é sobre sentimentos. Chorar é terapêutico, sim, né? Tá. Dá vontade de chorar, tem que chorar. Desastres anteriores mostraram que pessoas que recebem o apoio psicológico logo nas primeiras semanas terão menos chance de desenvolver um quadro mais grave no futuro. Mais notavelmente, vão ser quadros de depressão, transtorno de ansiedade, né, e transtorno de estresse pós-traumático. Né? Eu diria que talvez nessa ordem é o que a gente deve esperar encontrar aqui no futuro. De 15% a 25% que podem vir a ter algum tipo de transtorno. Geralmente pessoas que já sentiram em algum momento da vida, mesmo antes do desastre, que tinham muita dificuldade de lidar com mudanças, com perdas, com lutos. E são essas pessoas que agora a gente precisa ficar atento de como que a gente cuida. Longe de Porto Alegre, em Petrópolis, na região serrana do Rio, Camila e Matheus ainda lidam com dores vividas 2 anos atrás. Misericórdia! Domingo, 20 de fevereiro. O Fantástico começa com cenas que entristeceram o país esta semana. Misericórdia, Senhor! A encosta onde ficava a casa do Matheus desabou. Ele perdeu tudo. Se eu não estiver errado, eu tô dentro da minha casa. Desde então, ele passou a ter crises de ansiedade. Taquicardia, coração acelerado, né? As mãos suando, frias. Você puxa o ar não vem. O peito dói. A vista treme, a vista escurece. Matheus chegou a procurar um pronto-socorro, mas nunca teve atendimento especializado. Fala, não, se você não tem nada, você está tendo uma crise de ansiedade, a gente vai te dar um remédio para você acalmar. No momento que eu estou com maior dificuldade, mais fraco, é na minha família que eu encontro o meu refúgio, a minha força. A Camila também morava numa encosta e teve que deixar a casa para trás. Eu já tinha ansiedade, mas não fazia tratamento. Tem 1 mês e meio que eu iniciei a medicação. Já tenho mais calma em crise, já consigo me controlar mais. Ela também encontra força no coletivo. Camila criou um grupo que luta por melhores condições de moradia naquela área. A gente chama ele de movimento Morar Sem Medo. Eu não quero dormir sabendo que o impacto vai ser menor se chover e cair. Não, eu quero dormir sabendo que não vai cair. Eu quero dormir sabendo que nada vai cair. Não só em cima de mim, como de outras pessoas. É um trauma individual e, mais do que isso, é um trauma coletivo, né? Porque afeta não só uma pessoa, mas afeta comunidades inteiras. Por isso, os voluntários reunidos em Porto Alegre ainda têm muito trabalho pela frente. Temos uma previsão para encerrar essa atuação da Força Nacional? Falamos de um primeiro mês para o caso da saúde mental, mas eles vão permanecer o tempo necessário, que pode ser um tempo de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, a depender desse monitoramento ambiental e das condições de saúde. O que te sobra quando tu perde a vida? Nada. Quando tu perde o bem material, ainda te sobra esperança. Sobra? Sobra. Para mim, sobra esperança. Esse aqui não é o meu fim. Eu tenho um recomeço e eu vou recomeçar.
precisa falar nada. Você só precisa se conectar, de prover um ambiente que por si só já seja o abraço, por si só já seja o afeto. Voltamos a falar sobre o Rio Grande do Sul, porque semanas depois da enchente, milhares de pessoas ainda estão ilhadas e sem acesso a serviços básicos como água potável e energia elétrica. As forças que atuam no socorro às vítimas da tragédia fazem um trabalho coordenado que parece não ter fim. Numa reunião diária, todos os órgãos públicos envolvidos na operação de recuperação do Rio Grande do Sul avaliam como estão, por exemplo, o fornecimento de água potável e energia, os serviços de saúde e de segurança pública e apontam o que podem fazer. A prioridade é definida pela Defesa Civil. A Defesa Civil entende que nesse momento o importante é manter as pessoas minimamente alimentadas e supridas com as rações de água, alimentação, higiene pessoal, o próprio material de higiene que nós temos em estoque e distribuindo para a população com o apoio das Forças Armadas. Para alcançar comunidades mais isoladas no interior do estado, como em Ivorá, ainda é preciso lançar os mantimentos de avião. Em outras localidades, helicópteros levam suprimentos e médicos, como o Diego, que veio de São Paulo para ajudar. Nós descemos nas comunidades, fazemos uma avaliação da comunidade e vimos a necessidade, às vezes, de você fazer a retirada de algum morador que necessite de algum transporte. Nesse helicóptero, o Exército está levando, além de médicos, 0,5 tonelada de alimentos, remédios e itens de higiene para o Vale do Taquari. Além da ajuda humanitária, uma das prioridades definidas nas reuniões é trabalhar para que a situação volte ao normal o mais rápido possível. Para isso, é preciso escoar a água que ainda está acumulada. Para tirar a água mais rápido da cidade, bombas como essa, enviada pela Sabesp, a Companhia de Saneamento de São Paulo, estão sendo instaladas em pontos mais alagados. Essa aqui, a primeira a ser ligada, tem capacidade para drenar 2.000 litros por segundo e vai ajudar a tirar a água que está nesse bairro e jogá-la de volta para o rio. Dependemos muito ainda da Baixa do Guaíba, porque temos que ter para onde bombear, E, além de recuperar os sistemas, também a gente pode ter o risco de bombear e essa água retornar por alguma outra via. Então, gradativamente, nós vamos evoluindo. As equipes que participam da reunião de coordenação focam ainda na saúde. Quem está nos abrigos vem recebendo a vacina contra a gripe, uma ação da Secretaria de Saúde com apoio do Ministério da Saúde. Tem uma saúde boa, né, filho? Sim. Temos que ter uma saúde boa para o povo, Para não ficar ninguém mal, A gente está saindo dessa fase mais aguda dos resgates e agora a gente tem uma preocupação especial com as doenças. As doenças relacionadas às enchentes e as doenças que também são relacionadas com o momento que a gente vive climático, de temperatura, com as quedas da temperatura, Outra preocupação constante citada na reunião de coordenação dos órgãos públicos é com a segurança pública. Os barcos da Polícia Federal continuam patrulhando Porto Alegre à noite para evitar os saques. E sobre essa preocupação, forças de segurança prenderam 135 pessoas desde o início das enchentes. As patrulhas que circulam nas áreas alagadas contam até com equipamentos de visão noturna. Esta semana percorremos Porto Alegre e outras cidades inundadas, como Eldorado do Sul, onde ladrões ameaçaram pessoas abrigadas numa concessionária e roubaram tratores. Este vídeo mostra uma fuga lenta, numa das poucas avenidas secas da zona industrial de Eldorado do Sul. Um dos ladrões pergunta. Não, é uma testemunha que disfarça. Que isso? Foi no fim das primeiras semanas das chuvas que os bandidos se misturaram aos moradores abrigados nesta concessionária. Deveria ter mais ou menos mais de 1.000 pessoas dentro da concessionária. Os moradores foram as primeiras vítimas. Pegavam as jaquetas, botinas, tudo tu via que eles faziam uma festa com cada caixa que eles abriram e descobriam o que era. Depois tentaram levar um caminhão. O povo que estava lá se uniu e não deixou eles levarem porque tinha um senhor idoso dormindo dentro. Na madrugada do domingo, dia 5, foi a vez dos tratores. Uma ação que se estendeu pelo dia. Eles deram a entender que eles
tinham armas. Então, ou que a gente liberava os tratores, ninguém falava nada, ou ia sobrar para nós. Daí eles começaram a tirar trator. Era cena de terror, assim. A concessionária fica a 500 metros de uma fábrica de alimentos. Famílias inteiras que acabaram vindo para cá para se abrigar, junto com seus animais também. Os bandidos aproveitaram para entrar na fábrica. Nós acreditamos que utilizaram os tratores da empresa do lado aqui para derrubar cerca e ter acesso. Vieram para saquear a empresa, levaram computadores, maquinário, ferramentas. Sem energia elétrica, as câmeras de segurança da fábrica não registraram as ameaças aos abrigados, os saques e o vandalismo. Não conseguíamos falar com força policial, com ninguém, não tinha como acessar Eldorado. Tivemos que aguardar. Segundo o relato da empresa, o pessoal chegou aqui e transformou essa máquina, que é utilizada na fabricação de leite condensado, numa churrasqueira. É parte dessa máquina que eles desmontaram. E olha a sujeira que está. Isso aqui é um local asséptico de produção de alimentos, não pode estar assim, né? Além de vandalismo, né? De roubo de máquinas, de computadores, de ferramentas, a parte alimentícia de produtos da empresa foi praticamente toda ou saqueada ou inutilizada, matéria-prima, produtos alimentícios que foram consumidos. Vocês calculam o prejuízo? Em torno de 10 milhões de reais, são os números que a gente tem por baixo. Já a concessionária não perdeu os tratores. Os próprios empregados da empresa conseguiram recuperar esses 20 tratores que foram furtados. E isso tem atuação de facção? A senhora acha que é uma coisa orquestrada por facções? Nós acreditamos que sim. Nós temos, pelo menos, a identificação de 3 indivíduos que são faccionados, que estavam nessa ação contra a empresa. A polícia encontrou parte destes e de outros objetos roubados. Materiais de supermercados, de empresas, de postos de gasolina. A polícia aqui está trabalhando integrada junto com a Brigada Militar, junto com órgãos federais, com a Polícia Federal, para a gente levantar os locais onde estão guardando essas mercadorias. Nas redes sociais, uma vítima dos ladrões oportunistas desabafou. Eles levaram tudo. Olha do jeito que deixaram aqui. Levaram freezer, geladeira, tudo. As motos das minhas funcionárias. Ela estima o prejuízo em 2 milhões de reais. Essa mulher conta que viu, de dia, o roubo na própria casa. A gente desceu em casa para pegar algumas roupas. E quando a gente está chegando na porta, o nosso portão da garagem já estava levantado. No barco deles, eu só vi a máquina de lavar. Desse homem, levaram o barco no estacionamento de um supermercado. A gente foi comprar os frios, né, carne para levar para os abrigos. Quando eu fui buscar a caminhonete para carregar, meu barco não estava mais lá. Câmeras gravaram o furto. O ladrão foi preso e o barco recuperado. Essa semana, encontramos empresários que se organizaram para tentar impedir novos saques e roubos. A gente é provedor de internet, daí quando começou a água invadir, a gente puxou para cima. Como é que vocês estão trabalhando a questão da segurança aí? A gente mesmo está cuidando, a gente fica vigiando, fica acordado, a gente bota os refletores aqui e fica cuidando. 24 horas? 24 horas. A gente colocou gente em pontos estratégicos do bairro, tem praticamente em toque de recolher. Então é o seguinte, qualquer um que acessar o bairro aqui durante a noite, tem que vir iluminado, tem que se apresentar, no caso, avisar, estamos entrando, vamos fazer tal coisa. Na capital gaúcha e nas cidades alagadas, a polícia usa equipamento de visão noturna para fazer as patrulhas e as buscas. E empresas de segurança fazem ronda de barco. Barcos, eles estão aqui, barcos e botes, né? E tu tá dentro do prédio há quanto tempo? Eu tô 12 dias aqui. Longe da família? Longe da família. Mas com sentimento de vitória. Tá saqueando tudo que pode saquear e estão saqueando. Bastante força aqui nessa região. A informação que a gente recebeu é que essa loja de colchões aqui da esquina ela foi saqueada. E aí os proprietários vieram para cá e colocaram aquela tela ali para impedir a entrada dos barcos.
As lojas de equipamento eletrônico, telefonia celular, foram as primeiras a serem atingidas. Lojas de equipamento para carro, roda, pneus. Ela foi arrombada no segundo dia da enchente. Como a gente estava nos resgates, a gente percebeu que a porta estava aberta, né? E aí a gente conseguiu entrar, verificar os saques e fechar e sair pelo portão traseiro, né? Morgana diz que depois dos saques, preferiu não contratar segurança privada. A gente não sabe nem como é que vai estar a nossa condição financeira daqui um pouco, né? Então daí a gente deixou assim, totalmente impotência mesmo, de não saber o que fazer. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou hoje que 135 pessoas foram presas e que policiais e bombeiros, que mesmo tendo perdido tudo com as águas, estão cumprindo sua missão. A segurança tem o apoio de policiais de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, além da Força Nacional, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas. Olha, o trabalho de repressão ao crime acho que está muito bem feito pelas forças de segurança. Nós estamos com 27.500 policiais mobilizados em todo o estado, inclusive suspenderam férias, licenças, todo o resto. Apreendemos até agora 107 quilos de droga, tivemos prisões realizadas inclusive nos abrigos, envolvendo alguns crimes sexuais. Estamos trabalhando o tempo todo para manter a segurança, patrulhando as áreas alagadas e as áreas secas, dia e noite, para que a gente mantenha a segurança do cidadão. Só existe uma maneira de se mudar a vida, coletivamente. Equipes de resgates e voluntários já salvaram 13 mil animais nas enchentes do Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, nem todos os bichos saem ilesos. Tem pets tão machucados que eles precisam passar por cirurgias e algumas delas em hospitais de campanha veterinários. A repórter Juliana Girardi acompanhou o trabalho intenso para recuperar os animais. Então ela está com uma lesão aqui, fêmea não castrada, marrom e branca. Toma uma mordida aqui, vai coletar o exame de sangue, fazer a avaliação dela de forma geral. A Laika está medicada. O Gilberto e a Angélica tinham 9 cachorros, mas só conseguiram encontrar a cadela Laika quando voltaram para a região onde moravam e que ainda está toda alagada. Oh, minha casinha, galpão do pai. A única que a gente conseguiu resgatar estava num desespero, sabe? Tirava bicho daqui e botava pra lá. Questão de amor pelos bichos, sabe? Essa cachorrinha tá grávida. O pessoal tá fazendo um ultrassom. Ela tá com uma gestação de aproximadamente 60 a 61 dias. Então tá logo pra parir. O Hospital de Campanha em Canoas, na região metropolitana, foi criado por veterinários de São Paulo, que hoje virou praticamente uma cidade dos cachorros. Mão de obra e manejo com os cães e o cuidado com os cães é 100% voluntário. Você veio para ajudar os animais aqui? Para ajudar no que precisa. Faço tudo, passeio com os cachorros, limpo as baias, dou ração, levo para a veterinária. Você é de onde? Eu sou do interior de São Paulo. O que você faz? Sou oficial de justiça em Rio Claro. Eles precisam da gente, porque eles não têm para quem pedir. Não é muita carência? É muita carência. Eles agarram na gente. Olha a patinha. Quem que é essa pequena? É uma menina que foi resgatada ontem e ela também está extremamente magra. Nossa, olha a costelinha dela. Ela pintou agora uma cirurgia para fazer. Tá indo agora então para o centro cirúrgico. Trouxeram tudo que vocês estão usando aqui? Oxigênio, mesas de procedimento, tudo, absolutamente tudo nós trouxemos. Saímos de São Paulo, viemos em comboio, foram quase 30 horas de viagem. Luva, catéter, sabe o que é? Nós começamos com 60 cães, agora é aproximadamente uns 2.000 cães.
Você tá toda gavidona, você tá toda gavidona. Essa daqui é a ala da maternidade. Gente, parece, e é um caos, mas tá tudo identificadinho aqui, ó. Números dos animaizinhos, 149, 150. Mais uma? Todos, bebês, adultos, são cadastrados. Laika também foi. Nós colocamos uma plaquetinha com o número de identificação. Ela recebe também um microchip, que é um dispositivo eletrônico do tamanho de um grãozinho de arroz. A Laika tá nos braços da família novamente. Mas quantos estão à espera de um rosto conhecido, de um reencontro? E você achou seu papai, meu amor, é? Eu também vou ter isso. E essa é a Bisca. Essa é a Bisca. É, Bisca. Vai voltar pra casa. Eu sabia que eu tinha visto. Ai, glória a Deus. Ai, olha a felicidade. Tu achou teu pai, véia? A Angélica e o Gilberto também tiveram a sorte de encontrar a Laika. Conseguiram o atendimento e um cantinho provisório para ela enquanto estão sem casa. A gente tem um local onde a gente está abrigando os cães que têm donos. A gente vai continuar cuidando dela. Vai estar aqui na ala dos críticos. Os críticos ela vai ficar? Sim, é o nosso espaço para os animaizinhos que estão um pouquinho mais doentes. Ela tem alguns buracos de mordida, provavelmente alguns cães devem ter atacado ela nesse meio termo, alguma coisa aconteceu. Tá se despedindo dela? Tô. Vou deixar ela bem agora, vai ficar bem cuidada. A gente vai ver se a gente encontra os nossos outros cães agora. Vamos continuar procurando. Ela procura porque não quer que os seus outros cachorrinhos também virem mais um número. Carinha dela. Ela já é mais velhinha. A velhinha de número 189 está no abrigo em Porto Alegre, que a Xuxa, a Angélica e o Whindersson Nunes ajudaram a botar em pé. Eu recebi um telefonema do Whindersson buscando um lugar para que a gente pudesse colocar os animais. Aí eu fiquei pensando em várias pessoas que poderiam me ajudar. Logo eu pensei na Angélica. Recebi um telefonema da Xuxa e ela falou, tipo, 2 frases. Eu falei, vambora, vamos junto, tamo junto. Vamos ligar pro Whindersson? Vamos ligar para ele, vamos conversar com ele. Vamos lá. Hello! Oiê! E aí? Boa tarde! Como é que surgiu essa ideia de você, tipo assim, ter vontade de ajudar e aí você falou, vou ligar pra Xuxa pra ver se ela pode me ajudar? Como é que foi? O que aconteceu? Cara, eu pensei assim, poxa, cara, toda hora é gente com cachorro. O pessoal não quer sair de casa por causa do cachorro. Quando ele chegar na margem, ele vai pra onde? Ele faz o quê? E o pior, e quando eles são encontrados com algum problema de saúde? Foi por isso que voluntários pensaram numa estrutura desse tipo também na capital gaúcha. Seriam operados neste hospital de campanha que foi montado só para receber animaizinhos. Eu sei, meu anjo. A gente pega muito pacientes que estão vindo aqui com alguma pneumonia aspirativa. Aspirar água contaminada, tudo, né? Deixa o velhinho, tô sem dente. Oi, tô sem dente. Meu Deus. Tudo começou quando eu fiz um post de Instagram dizendo que eu estava fazendo cirurgia, né, de graça para os animais que estivessem em abrigo vítimas da enchente. A gente conseguiu os veterinários de uma forma muito orgânica, os farmacêuticos também. Vi que tinha médicos veterinários voluntários para trabalhar. Como eu sou pró-reitor de Relações Institucionais e Inovação, eu tenho contato com todo mundo. Fiz a conexão então com o Exército e aí eu decidi que eu queria montar um hospital para animais. Do 12h03 que eu comecei a fazer as conexões, às 6 horas da tarde estava tudo montado. Vamos para cirurgia? Ó, tem um cachorrinho aqui que eles vão ter que amputar a perna. Aqui, um outro cachorrinho que está com um tumor. Ali, um que está com uma infecção no útero. 3 ao mesmo tempo. Se precisar, eles usam essa maca aqui e conseguem fazer 4 cirurgias de uma vez só. Eu acho que faz a diferença. Sai tanto bichinho daqui que fica bem depois, né? Todos saíram com vida daqui. A não ser os animais que já chegaram quase falecendo, né? Mas não teve nenhum óbito ocasionado pela cirurgia.
Até ontem à noite, mais de 130 animais operados. A gente não solta a mão dos cães, né? Ninguém solta a pata de ninguém, tipo isso, assim. Oh, meu Deus, é muito isso, não é? É verdade. Vem, cara. Oi, tudo bem? É seu, esse meninão aqui? Não, ele não é meu. Com essa função do alagamento, eu tava tirando as coisas da minha casa, que entrou água, e ele tava num pátio próximo, e eu vi aquela bateção de água e fui lá ajudar ele a sair do pátio que ele tava. Vou adotar. Vai ficar comigo. Já tem nome? Já tem nome, é Osni. Osni? Cadê Osni? Osni? É Osni, é um senhor, né? Ele teve o nome de senhor. De senhores a bebezinhos. Abrigos do Rio Grande do Sul receberam mais de 13 mil animais, mas o governo diz que a quantidade de resgatados é bem maior e vai fazer um levantamento. Hoje, se alguns são só um número, um dia tiveram quem olhasse por eles. E te preocupa o destino deles? A gente está com bastante medo do que vai acontecer depois. As pessoas vão retornar às suas vidas, aos seus trabalhos, e a gente precisa de mão de obra para tratar esses cães de forma digna. Cada um aqui provavelmente tinha o seu dono e eles sentem falta. Esse latido aí é de carência, medo. Eles queriam muito o lar deles, né? Como os humanos também querem as suas casas. Oh, meu Deus, ninguém solta a pata de ninguém. Eu gostei dessa frase aí da reportagem. E olha, no extremo sul do país, a expectativa é que as cheias atinjam níveis recordes durante essa semana. Então a gente vai conversar com o repórter Chico Regueira, que está em Pelotas, e explica pra gente o que está acontecendo, explica os motivos. Chico, boa noite. Boa noite, Maju. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Fantástico. Essa semana promete ser uma semana de muita atenção aqui para o extremo sul, porque as cidades se preparam para viver o ápice dos alagamentos, das inundações que devem acontecer entre amanhã e quarta, quinta-feira. Isso porque a carga d'água que estava lá no Rio Guaíba e está descendo pela Lagoa dos Patos já se aproxima aqui dessa região que é o fim da lagoa e que a lagoa está muito cheia, a maré está muito alta, chove aqui também, há previsão de chuva e por isso é motivo de preocupação. As inundações estão em 3 metros, cerca de 3 metros, mas devem avançar ainda mais. Eu estou numa área isolada, a região do Quadrado, você vê aí policiais civis e policiais da Patrulha Ambiental que estão aqui garantindo a segurança das casas e também orientando a população que mora aqui a sair dessa região, que é uma região considerada de alto risco. Maju, Poliana. Meu irmão Alcenir da Silva, ele era uma pessoa muito boa, tinha um coração enorme. Muito trabalhador, sempre buscou fazer as coisas corretas, com honestidade. Só temos coisas boas para falar dele, porque ele é uma pessoa extremamente maravilhosa. Quem conhecia a Dona Júlia sabia da pessoa alto astral que ela era. Tenho maior orgulho em falar referente à minha mãe, que foi uma pessoa, para mim, muito importante, minha estrutura, minha vida, meu tudo, porque onde ela passava, ela encantava. Junto perdemos o vô também, que era um parceiro dela lá em cima. Os dois sempre tinham uma energia assim, chegava lá, eles estavam sempre rindo, sempre brincando. São duas pessoas muito importantes na nossa vida e vai me fazer muita falta. E assim a gente abraça cada uma dessas famílias. Ainda hoje o Fantástico volta com outras informações ao vivo do Rio Grande do Sul. No
Rio de Janeiro, um mistério está sem resposta há quase 3 meses. A Polícia Civil procura uma mulher de 54 anos, vítima de um suposto sequestro em Petrópolis, na região serrana. O marido dela, herdeiro milionário, chegou a pagar o resgate, mas Anique Erdi desapareceu. 29 de fevereiro, 11h08 da manhã. Essas são as últimas imagens de Anique de Almeida Peixoto Erdi, de 54 anos. Ela chega neste carro preto ao estacionamento de um shopping em Petrópolis, na região serrana do Rio. 20 minutos depois, está na praça de alimentação, sempre falando ao celular. Em seguida, entra por um corredor a caminho da saída. Do lado de fora, passa por uma calçada e atravessa essa rua. Depois disso, Anique nunca mais foi vista. E a família dela passou a viver uma trama de mistério, traição e crimes. O aviso de que Anique havia sido sequestrada chegou por mensagem do telefone do marido, no mesmo dia do desaparecimento. Eram várias ameaças enviadas de um número de celular que era usado por Anique. Estamos com a sua mulher, ela está bem. Nada irá acontecer com ela, só depende de você seguir as nossas instruções. Não fale com ninguém, não envolva a polícia. Os supostos sequestradores exigiram uma fortuna como resgate. O valor, bem específico, iria chamar a atenção da polícia depois. R$4.600.000. O pedido revelou que os criminosos sabiam da condição financeira da família. Benjamin Cordeiro Erdi, de 78 anos, o marido de Anique, é um dos herdeiros de um grupo que administrou universidades no Rio de Janeiro. A troca de mensagens continuou nos dias seguintes. Um outro detalhe também levantaria suspeitas mais tarde. No dia 1º de março, os supostos sequestradores dizem que o marido de Anique, Benjamin, tem que pegar o carro dela, que ficou no shopping, e falam para ele pedir ajuda a um homem identificado como Gordo. 4 dias depois, Benjamin alega dificuldades para fazer o pagamento por causa do volume de dinheiro. Os sequestradores escrevem: vamos ser razoáveis, me entregue em mãos R$2.650.000 e manda 4 bitcoins, uma moeda virtual com valor aproximado de R$340.000 por unidade. E de novo sugerem que Benjamin deve recorrer ao mesmo homem. O Gordo pode te ajudar também com o Bitcoin. Gordo é um dos apelidos de Lourival Correia Neto Fadiga, também conhecido como Fatica. Lourival convivia com a família de Benjamin e Anique havia pelo menos 3 anos, dentro da casa deles, que fica aqui em Petrópolis, na Serra Fluminense. Ele chegou apresentado por um enteado que namorava a filha do casal. Passou a fazer pequenos serviços de informática, mas ganhou a confiança mesmo ao se dizer policial federal. Uma mentira. O Lourival, ele convencia todos. Todos acreditavam que ele era, sim, policial federal. Isso fazia com que ele tivesse confiança da família em todos os aspectos. Sim. Homem de confiança, Lourival acompanhou Benjamin durante toda a negociação com os supostos sequestradores e ajudou até a montar a operação financeira para pagar o resgate. Nestes áudios, ele negocia com doleiros. Tô com $1.000 aqui. Tem aí? Pra gente trocar? Tô com umas notinhas de 100 daquela antiga. Tô com 1.000 aqui. O que você faz pra mim? As famílias de Benjamin e Lourival tinham tanta intimidade que viajavam juntas. Anique chegou a ir algumas vezes a passeio para Foz do Iguaçu apenas com Lourival, sem o marido. Assim, o falso policial também convenceu Benjamin a não avisar a polícia sobre o sequestro. E mesmo sem ter falado com Anique ou recebido provas de que ela estava viva, Benjamin cumpriu com o combinado para pagar o resgate. Fez 40 transferências bancárias para comprar bitcoins e dólares. E depois fez pagamentos também em espécie, de $200.000 e R$680.000. Em depoimento, Benjamin contou que, por orientação dos criminosos, foi para um shopping na zona oeste do Rio, onde a mulher seria liberada. E Lourival seguiu com o dinheiro para o Terreirão, uma favela também na zona oeste, onde teria deixado tudo
tudo numa lixeira. Mas a Nick não apareceu. 1 hora depois da entrega do dinheiro, Benjamin recebeu uma mensagem supostamente escrita por Nick, que parecia ser uma reviravolta no caso. O sequestro seria uma artimanha para ela fugir com um amante. Nick teria escrito: querido Benjamin, hoje é um dia muito triste para nossa família. É o dia que definitivamente irei me separar de vocês. A mensagem era bem grande. Nela, Nick diz que conheceu uma pessoa há 1 ano e se apaixonou. E pediu para não ser procurada porque o namorado era um policial civil. 2 dias depois, outra mensagem, também supostamente escrita por Nick, foi enviada aos filhos dela. Um do primeiro casamento, a outra, filha dela com Benjamin. Nesta, Nick conta que foi embora do Brasil, que conheceu uma pessoa e que pretende passar o resto da vida com ela. A filha responde por mensagem: se você vai falar isso pra mim, vai ser pessoalmente. Eu quero pelo menos ouvir sua voz. Desconfiada, a filha do casal gravou uma conversa com o pai, Benjamin, e com Lourival. Ela queria saber por que a polícia não foi avisada. E não dava para vocês contratarem polícia para tentar... Se eu contrato polícia e é um sequestro mesmo. Sequestro verdade, matavam ela. O que acontece? Matavam ela. Não convencida, a filha procurou a polícia. Mas já tinham se passado 14 dias desde o desaparecimento da mãe. Os investigadores conseguiram acesso aos telefones de todos os envolvidos, a todas as mensagens e ao histórico de localização de cada um. E passaram a reconstituir tudo o que aconteceu. Ao final, a polícia acusou o homem que estaria ajudando Benjamin na negociação do sequestro de ser ele próprio o sequestrador, o amigo da família, Lourival. O Lourival, ele acreditava que ele tinha feito o crime perfeito. Segundo a polícia, no dia do pagamento do resgate em dinheiro vivo, Lourival não foi com os 680 mil reais até uma favela. Esteve, na verdade, nesta concessionária na Barra da Tijuca e comprou esta caminhonete por R$500 mil em dinheiro vivo e esta moto por mais 30 mil. Conversas no telefone dele revelam que as compras estavam sendo negociadas havia meses. Na terça-feira acho que eu tô então aí. Aí eu já levo a grana toda já, tá? A polícia diz que o aparelho de Nick chegou a fazer conexões com antenas telefônicas na Barra da Tijuca, próximo à concessionária onde Lourival esteve. E que foi ele que indicou a Benjamin as contas bancárias que deveriam receber o dinheiro do resgate. Algumas eram de fornecedores de celulares no Paraguai. A investigação descobriu também que Lourival comprou 950 aparelhos por $153 mil, o equivalente a R$785 mil, e que os celulares eram para abastecer a loja de produtos de informática da família dele. Lourival estava vivendo uma vida de milionário com o valor desse resgate. E não estava sozinho, é o que diz a polícia. A prova nos autos que diz que houve a participação dos filhos, até porque o veículo foi colocado no nome da filha. A filha também tinha participação no estabelecimento comercial de Teresópolis. Segundo os investigadores, no mesmo dia do sumiço de Nick, Lourival passou de carro numa rua próxima ao local onde as câmeras registraram as últimas imagens dela antes de desaparecer. Nick atravessou a rua às 11h34. Ele passou perto do local às 11h48. A polícia prendeu Lourival no dia 20 de março em Teresópolis. Também foram presos os filhos dele e Rebeca Azevedo dos Santos, apontada como amante de Lourival. Segundo a investigação, o telefone dela estava no mesmo local, no mesmo horário de onde os sequestradores fizeram ligações. Os 4 acusados negam participação no crime. Para a polícia, o plano de Lourival começou a ruir quando a filha de Nick e Benjamin decidiu denunciar o sumiço da mãe. Se ela não tivesse vindo à delegacia até então, ele ia continuar gastando dinheiro, pulverizando, lavando dinheiro e sem saber o aparecimento da Nick, porque para então Benjamin ela teria fugido.
Lourival, a amante e os filhos dele já são réus por extorsão mediante sequestro. A defesa de Lourival disse que não foi formalmente notificada da acusação contra o cliente e que só irá se manifestar diante do juiz. E afirmou que os fatos investigados são meramente especulativos e baseados em suposições. O advogado dos filhos dele disse que está trabalhando para que tudo seja esclarecido. Já os advogados de Rebeca disseram que confiam que a inocência dela será comprovada e manifestaram preocupação com a forma como a prisão foi decretada. Benjamin, o filho de Anique e a filha do casal não quiseram gravar entrevista. O advogado falou pela família. Hoje a família acredita que ela ainda possa ser encontrada com viva? Existe essa esperança. Estão com essa esperança, com certeza. Agora, a polícia abriu outra investigação para tentar responder a principal pergunta desta história. Onde está Anique? – 1.300 mensagens e 500 ligações num único dia. Um médico de Minas Gerais falou ao Fantástico sobre o drama que vive há 5 anos. Ele acusa uma ex-paciente de stalking, uma perseguição sistemática e criminosa. Kawara Welch se apresenta nas redes sociais como artista plástica e começou a alimentar uma obsessão pelo médico, na expectativa aí de ter um relacionamento amoroso com ele. O repórter Fabiano Vilela foi ao Triângulo Mineiro para contar essa história. No ritmo da vida. Essa é uma das telas assinadas por Kawara Welch Ramos de Miradas na Natureza. Outras, como ela definiu, surrealistas, como essa. Meu coração em suas mãos. As mãos são de um médico, que Kawara retratou numa tela, como mostra esta foto. Mas nós não vamos mostrar o rosto, porque esse médico existe e não quer ser identificado. O motivo? Ele acusa Kawara Welch de persegui-lo desde 2019. Ela ficava me esperando na esquina do meu trabalho. Ela invadiu a minha clínica. Eu fui perseguido várias vezes. Kawara foi presa no início do mês por stalking, prática considerada crime desde 2021. É quando uma pessoa persegue outra, pessoalmente ou por qualquer outro meio, como telefonemas e mensagens. A pena varia de 6 meses a 2 anos de prisão. O Fantástico está em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, onde aconteceu essa história. O médico diz que conheceu Kawara em 2018. Ele a atendeu num hospital particular, segundo o médico, com problemas de depressão. Ela falou que aquilo não era uma coincidência, que ninguém salva a vida do outro tantas vezes do nada, assim, que aquilo tinha alguma coisa a mais, né? Depois de outros 2 atendimentos, Kawara procurou a clínica onde o médico também trabalha. Foi quando o stalking começou a ganhar força. Ela teve acesso ao meu celular e ela começou a passar mensagens para mim. Então ela começou a passar fotos perturbadoras mesmo, amarrando lençol, corda no pescoço, despedia de mim. Eu entrei em pânico. Foi aí que, segundo o médico, Kawara passou a mandar mensagens em tom de ameaça. Ela começou a falar, olha, você é um cara casado e tem conversas nossas. Ela começou a falar que ela ia mostrar nossas conversas para minha esposa, que eram as conversas, segundo ela, conversa desnecessária, que um homem casado não teria com a paciente. Então ela começou a usar isso contra mim. O médico então decidiu parar de atendê-la na clínica, mas Kawara insistiu. E quando ela ia ao hospital particular durante os plantões dele, o médico pedia à direção que outro profissional a atendesse. Ele passou a evitar contato com Kawara, mas não imaginava que a situação iria se agravar. Ela chegou em uma situação especial, me passar 1.300 mensagens em um dia. E ligações, ela chegou a me ligar mais de 500 ligações em um dia, por um único dia. E o senhor tentava trocar de aparelho, de celular? Eu troquei de número de celular umas 3 ou 4 vezes, mas eu parei de trocar porque eu vi que era totalmente inútil. Ela tinha uma facilidade incrível em achar meu número novo. Ontem eu recebi mais de 400 ligações. Eu bloqueei um número que me ligou 41 vezes e essa ligação que não para. Sem chamador. Vamos sentar e conversar. E que tipo de mensagem ela mandava para o senhor no celular?
Como se tivesse um relacionamento e como ela se sentia frustrada, que ela via que o relacionamento não era viável, como ela pensava, aí mudava para cunho de chantagem mesmo. Tinha, olha, tudo que eu tenho aqui eu vou pôr na internet, eu vou fazer a sua esposa ler tudo. Kawara também fez ligações insistentes para a mulher do médico e para o filho. Então não perdoa nenhuma criança, é uma ameaça, eu me sinto muito ameaçada. Ela ligava quando ele tinha 7, 8 anos, e ele não entendia bem aquilo, falava, papai, tem uma mulher me ligando aqui, perguntando se eu estou na escola, onde que eu estou, se eu estou sozinho. Além dos telefonemas e das mensagens sem fim, as investigações da polícia encontraram montagens feitas por Kawara em redes sociais para dar a impressão de que os dois tinham um caso. O médico também afirma que ela começou a persegui-lo nas ruas, como mostra este vídeo no momento em que ele chegava ao trabalho. Nesse outro vídeo, câmeras de segurança registram esse carro vermelho. Segundo a vítima, quem dirigia era Kawara. Para escapar, o médico chegou a dirigir na contramão. Tinha momentos de horrores que eu entrava em pânico, porque ou ela aparecia ou ela fazia alguma coisa inesperada. Como viajar para encontrar o médico enquanto ele fazia cursos ou participava de provas em outros estados. Ele gravou este vídeo no intervalo de um congresso de medicina em São Paulo. Eu deixei meu celular desligado porque eu pude, mas quando eu liguei, meu celular não para, ele não para. Eu liguei ele antes, por volta das 11, já tem mais de 120 ligações. 120 ligações aí, ó. Inclusive, não para. Nos últimos 5 anos, o médico registrou 42 boletins de ocorrência contra Kawara. Em 2020, ela chegou a assinar um acordo no Ministério Público se comprometendo a deixá-lo em paz. Mas isso não durou muito. A stalker voltou a atormentar o médico. Desde 2021, quando o stalking passou a ser considerado crime, ela chegou a ser presa 2 vezes. Mas logo foi solta, sob condições. Entre elas, a de não manter nenhum tipo de contato com a vítima. A perseguição culminou em violência física. Segundo o médico, em 2022, a Kawara invadiu o consultório onde uma paciente era atendida e houve troca de agressões com a mulher dele. 1 ano depois, mais um ataque no mesmo local, com xingamentos e até acusação de roubo. Eu roubou meu celular. Você tomou o celular pra quê? Não vai, porque as provas estão tudo lá. Eu só quero conversar, eu mudo até de cidade, mas você vai ser homem, porque você me prometeu o céu e o mundo. A polícia prendeu Kawara em flagrante, mas ficou apenas 1 semana detida. Pagou fiança de R$ 3.500 e passou a responder ao processo em liberdade. Em março do ano passado, a justiça determinou a prisão preventiva dela pelo furto do celular e por voltar a descumprir as medidas cautelares. Kawara ficou mais de 1 ano foragida, até ser presa na semana passada numa faculdade em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde estudava nutrição. O advogado de Kawara afirma que houve um envolvimento entre ela e o médico. Que existe um relacionamento entre Kawara e a suposta vítima e uma situação muito mal aceita e desgostosa por parte da companheira, então, da suposta vítima. Ela não praticou nenhum desses crimes que estão sendo alegados a ela, que ela só está indo atrás daquela pessoa que também a quer. O médico nega que tenha mantido qualquer relacionamento com Kawara. Nós acreditamos que não houve esse relacionamento. E mesmo se houvesse, não justifica de forma alguma esse tipo de ação, esse tipo de conduta da Kawara. A polícia ainda investiga como Kawara conseguiu disparar mensagens de 2.000 números de celulares diferentes. E muitos desses números utilizados pela Kawara para disparar essas mensagens faziam parte desse programa municipal dos tablets que foram disponibilizados pela prefeitura. Então entendemos que ou ela tinha a ajuda de um hacker ou ela é um. Em nota, a prefeitura de Ituiutaba disse que Kawara utilizava um software que clonava números de telefone de diversos locais, incluindo os distribuídos aos alunos da rede municipal. A defesa de Kawara nega a acusação e diz que ela não tem capacidade técnica. Ela praticou
todos os delitos descritos na denúncia. Nós entendemos que e esperamos que a Justiça a mantenha presa, haja vista que nenhuma outra medida serviu para que a mesma pudesse respeitar a privacidade, respeitar essa família. Este psiquiatra afirma que a prática de stalking pode ou não ter relação com transtornos psíquicos. No processo, não há nenhum laudo sobre as condições mentais de Kawara. Importante a gente lembrar que stalking não é um diagnóstico médico. Stalking é um comportamento que no Brasil é crime. Então, pede ajuda para a família, fala com as pessoas próximas e as pessoas podem te ajudar a levar o caso para as autoridades, porque a gente está falando, no fundo, de um crime. Há um ano, o médico e a mulher dele, perseguidos por Kawara, estão em tratamento para controlar o pânico. A prisão dela trouxe um pouco de alívio. Mas até quando? Eu acho que eu nunca vou ter a mesma paz de antes. A gente teme que qualquer momento pode acontecer alguma coisa, ou ela aparecer, ou ela fazer alguma coisa pior, né? Fala, meu povo, boa noite, como vocês estão? Saiu agora notícias do Fantástico desse domingo, 19 de maio de 2024. Mas antes de começar, clica no botão gostei e fortalece o nosso canal e ative o sininho de todas as notificações. Deixa aqui nos comentários de qual estado que você está assistindo o Fantástico. Feito isso, tamo junto. Excelente domingo para todos. Bora para notícia. Olha que polêmica. O caso da mulher que perseguiu um médico durante 5 anos. Ou seja, ela cometeu o crime, seguiu o médico em todos os lugares, invadiu a privacidade da família e fez ameaças. Ou seja, essa mulher é bem louca, né? Porque veja bem, além dela cometer um crime, ela seguiu o médico em todos os lugares, invadiu a privacidade da família, também fez ameaças. Enfim, deve ser uma mulher bem louca. Comente aqui nos comentários a sua opinião em relação a esse caso polêmico. Novas imagens do salvamento dramático de uma criança em um apartamento em chamas. O Fantástico também mostrou uma gestação fora do útero no abdômen da mãe. Um caso raro de gravidez com final feliz. O Fantástico também mostrou um caso assim polêmico. Um camarada que foi condenado a 170 anos de prisão. O Carlos conseguiu provar a sua inocência e depois foi libertado. Enfim, um caso bem polêmico esse do Carlos, né? Ele foi condenado a 170 anos de prisão. Só depois de muito tempo ele conseguiu provar a sua inocência. Enfim, são coisas que acontecem só aqui no Brasil. A equipe do Fantástico continuou no Rio Grande do Sul e mostrou os desafios do comércio e da indústria para recomeçar diante dos prejuízos causados pelas inundações. Infelizmente, a violência em meio à tragédia em Eldorado do Sul, um dos municípios mais atingidos pelas chuvas. Ou seja, roubos, saques estão levando a polícia a fazer rondas pelos bairros, pelas ruas alagadas. Enfim, já não basta essa tragédia horrível que está acontecendo, infelizmente ainda lá no Rio Grande do Sul, e ainda tem uns camaradas que vai lá roubar as casas dos moradores. É uma coisa bizarra isso, né? O ser humano não tem empatia com o próximo, mas pelo menos aí a polícia está conseguindo aí fazer ronda para tentar evitar isso, né? Porque é uma coisa absurda.
Enfim, o Fantástico também mostrou uma discussão importante sobre o aumento na incidência de transtornos mentais em crianças e jovens hiperconectados. Deixa o seu like, se inscreve, tamo junto, excelente final de semana para todos.